Olá pessoal, Jonas aqui. Bom, esse é o meu vídeo de 6 meses em T, como eu combinei com vocês que faria. E bom, vou falar um pouco sobre as mudanças que eu tive desde o último vídeo. Bom, vamos lá. Primeiramente, pelos, óbvio, eles aumentaram, sobretudo em torno da barriga, e agora surgiram os pelos na parte interior da coxa. A diferença não é tão grande, mas é perceptível. Não era assim antes. A temperatura do corpo. Meu corpo, eu estou muito mais intolerante ao calor. A temperatura do meu corpo definitivamente aumentou. Eu já não tenho muita paciência com o calor. Nada surreal, mas já não é como era antes. Eu era muito mais tolerante ao calor. O que mais? E meu cheiro mudou muito desde que eu comecei com a testosterona. Nesses últimos 3 meses, eu realmente notei ele começou a ficar insuportável. Contudo, esse sexto mês, eu já não percebi tanto. Então eu acho que na verdade eu já estou me acostumando com o cheiro, mas ainda assim eu noto o cheiro. Antes eu não notava o meu cheiro, então... Bom pessoal, ainda tenho clítoris, que eu particularmente não tive interesse em registrar se ele estava aumentando ou não, mas eu encontrei minha namorada nesse prazo e ela disse que definitivamente ele está maior. Inclusive, eu acho que eu comentei com vocês no último vídeo. Gente, fazer vídeo no celular não presta. Como eu estava dizendo, meu clítoris aumentou, segundo minha namorada, e como eu comentei com vocês no vídeo de 3 meses, minha libido tinha aumentado, e agora, depois de encontrar com minha namorada, que eu vi que definitivamente a minha libido está em outro nível. Não estou reclamando, estou achando ótimo, aliás. Que mais? Bom, teve a questão das espinhas. Eu tenho registrado no meu Tumblr mensalmente as mudanças, se vocês tiverem interesse em ver. E eu comentei no último mês que eu tava tendo muitas espinhas no rosto, sobretudo, mas eu tava meio em dúvida se era testosterona de fato ou se era um creme que eu tava usando. E eu parei de usar o creme e as espinhas diminuíram. Então eu não acredito que tenha sido a testosterona, realmente. Até porque as espinhas elas são constantes, mas não é nada surreal, sabe? Tá no nível normal, entende? E por fim, e a minha mudança preferida é a voz. Ela definitivamente está mais grave. Nesse último mês, inclusive, ela começou a falhar novamente, sendo que ela só tinha falhado no começo, no primeiro mês. Esse último mês ela começou a falhar de novo e eu notei que ela ficou muito mais grave agora. Eu também tenho feito gravações mensais, que também está no meu Tumblr. E você que está pensando em começar a testosterona, eu definitivamente recomendo que você grave sua voz, porque tem alguns pontos que a gente acha que já não está mudando, que você não percebe, mas aí quando você se dá conta, sua voz já mudou. Então é muito interessante você gravar para você ter esse registro de fato, para você ver que está evoluindo, não está parado. Que mais? De mudanças, esses últimos 3 meses foram isso. As mudanças elas são muito sutis, mas você definitivamente percebe elas. As pessoas que convivem com você podem não perceber tanto se elas não forem tão observadoras, o que pode ser muito conveniente, dependendo do seu objetivo. Mas o androgel de 25mg não deixa a desejar, definitivamente. Você não está gastando dinheiro à toa, você vai ver as coisas acontecerem. E pelo menos pra mim, ele superou muito minhas expectativas. Eu não esperava nem metade disso, sobretudo em relação à voz. Eu realmente não esperava que fosse mudar tanto. Estou muito satisfeito com o androgel e vou continuar tomando ele. Inclusive, estou tendo muito trabalho com esse vídeo atual, mas se der tudo certo eu faço um vídeo de 9 meses. E bem, tem algumas curiosidades que eu queria falar com vocês, que eu notei nesse prazo.
A primeira delas, a questão do peso. Eu tenho 1,70 de altura e meu peso ele sempre variou entre 55 e 57. Eu nunca ia abaixo de 55 e muito raramente eu ia até 58. Mas nesse mês de outubro eu cheguei a pesar 65 quilos. 65 quilos. Ou seja, são 10 quilos a mais. Desde que eu comecei com a testosterona. Eu ganhei 10 quilos em 6 meses. No momento desse vídeo, eu já não estou pesando 65 quilos, abaixou um pouco, mas eu nunca pensei que um dia eu fosse ganhar 10 quilos em 6 meses. E o curioso é que, quer dizer, eu percebi, mas não foi tanto, sabe? Eu achei que 10 quilos ia causar um impacto muito maior em mim, mas não. Que mais? Tem a questão do cabelo. Eu tô deixando meu cabelo crescer desde o começo do ano. E uma coisa muito curiosa tem acontecido. Porque eu me operei também. Se você acompanha no Tumblr, você sabe. Eu me operei ano passado. Eu fiz a mamoplastia masculinizadora em novembro. Inclusive, completo um ano agora, esse fim de semana, se não me engano. E antes de me operar, eu tive uma passabilidade, quer dizer, eu era frequentemente lido como homem. E depois que eu me operei e deixei meu cabelo crescer, e comecei a tomar testosterona, comecei a tomar em abril, desde então eu não tenho sido lido como homem. As pessoas sempre me chamam de senhora, chamam de ela. O que é muito engraçado, né? Porque me operei, tô tomando testosterona e as pessoas estão me chamando de ela. Então, definitivamente é o cabelo. E aí foi curioso porque mês passado eu fui numa farmácia comprar. Fui na farmácia. E aí, pela primeira vez, eu cheguei perto da atendente e aí ela não tinha me chamado de ela, mas aí quando eu falei com ela, ela falou senhor, depois ela mudou para senhor. Então foi a voz. A voz teve, pela primeira vez, a voz teve um impacto. Mas eu achei muito curioso isso, porque eu já estava acostumado, já tinha me acostumado. O que não me aborrece, mas é curioso isso. E por fim, a questão do choro. Eu tive uma experiência muito interessante. Bom, então o choro. Como a gente sabe, muitos caras que começam a tomar testosterona relatam que eles meio que perdem a capacidade de chorar depois que começam com a AT. E em setembro eu tive uma experiência muito interessante. A gente teve aquele caso que vocês provavelmente se lembram, do ator que morreu, Domingos Montanher, morreu afogado. E aquilo, eu fiquei muito sentido com a morte dele, porque era um ator que eu acompanhava, eu gostava muito do trabalho dele. E eu senti uma tristeza muito grande quando eu soube da morte dele. E aí eu queria chorar, né? Eu queria expressar a minha tristeza pelo choro. E eu não consegui. Eu não consegui chorar. Eu fiquei extremamente triste com a notícia e eu não consegui expressar a minha tristeza pelo choro. E aquilo me incomodou muito, me deixou extremamente frustrado, né? Porque no começo eu pensava, nossa, que ótimo, nunca mais chorar. Mas quão superficial eu estava sendo, né? Porque a gente não chora só por uma tristeza pessoal, né? A gente chora pelos outros, a gente chora de alegria. E aí, aquilo ficou entalado em mim, né? Não consegui chorar, eu senti o choro vindo, mas ele não veio. E aí, uma semana depois, a novela estava acabando, né? Eles fizeram aquela homenagem para ele, em que eles não tiraram o personagem, eles colocaram uma câmera subjetiva. Então a gente viu o que estava acontecendo pelos olhos do personagem. E eu achei aquilo extremamente bonito, extremamente muito delicado, muito sensível, né? A novela, ela tinha muito essa pegada. E aquilo me comoveu muito, né? E eu assisti depois na internet e aí eu chorei. Aí eu finalmente consegui chorar. E aquilo foi catártico pra mim, porque eu tava com aquele entalado do negócio do choro. E quando eu me vi chorando
com a cena da novela, eu falei, meu Deus, finalmente, né? E isso foi meio que um ponto, porque depois disso eu tive mais 2 ocasiões de choro. Uma delas foi recentemente, que eu sofri um acidente com a panela de pressão, derramei água fervendo em mim inteiro, e aí a testosterona não foi o suficiente para impedir o choro. Eu senti uma dor muito forte, chorei. E também num outro momento que eu, por questões pessoais, eu fiquei aborrecido com umas coisas e acabei chorando também. Então, no caso, parece que eu precisava de um episódio forte que me trouxesse de volta o choro. Ele veio, ele aconteceu. Eu fiquei muito satisfeito, muito triste não conseguir chorar. Não é uma coisa interessante. Enfim, é isso, pessoal. Eu vou continuar fazendo um registro de mensagens no Tumblr, se vocês quiserem acompanhar. O link tá na descrição. E tô tendo muito trabalho com o vídeo atual, mas como eu disse, eu provavelmente vou fazer um de 9 meses. Então a gente se vê em janeiro de novo. Ok? Até mais.